Oi, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Tá começando mais um Chega Junto Live. E hoje eu vou bater papo com um cara que tem uma história de vida ligada à arte e também à superação. O meu convidado foi modelo, é artista plástico, é ator e tem uma história bem bacana mesmo com relação à superação de uma grande dificuldade, de um problema de saúde que preocupou muita gente. Um problema que é raríssimo, afeta muita gente, e as pessoas ficam buscando informação sobre essa questão toda, e ele está aqui para dividir essa experiência com a gente. Meu convidado é o Saulo Meneghetti. E aí, querido? Fala, Murilo, tudo bem? Tudo certo, e você como é que tá? Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Quero te agradecer por ter topado bater esse papo aqui com a gente nessa noite. Eu que agradeço o convite, obrigado. Gente, contar pra vocês que eu tento trazer o Saulo aqui tem um tempão, foi até engraçado, né? Eu mandei uma mensagem pra ele, olha, acho que tem 2 anos. Mais E ou assim, menos isso. e aí caiu ali num fundinho qualquer daquela caixa de mensagem que a gente não acessa muito. E aí outro dia ele falou assim, querido, desculpa, só agora eu tô vendo essa mensagem. Verdade, eu fui acho, marcar a live sua com a Maria Clara Spinelli, que é uma amiga muito querida, e aí que eu vi sua mensagem, 2 anos depois, não tinha visto. Era para ser agora, Saulo. Era para ser agora. Vamos Querido, lá. para começar, a pergunta que eu estou fazendo para todos os convidados aqui, como é que tem sido os seus dias durante esse período de isolamento social, de quarentena, enfim? Então, eu acho que eu fui um dos primeiros até a começar o isolamento social, porque eu estava retornando de uma viagem, já estavam falando sobre o coronavírus, mas ainda o pessoal não estava em casa, não estava usando máscara, nada, e eu já comecei meio neurótico, cancelar compromisso e tal, e já fiquei meio por casa. Mas é aquela coisa, tem dias que a gente lida super bem, que o dia é produtivo, você acorda animado, faz um monte de coisa, e tem dias que não rende, e eu fui entendendo isso aos poucos também. No começo eu estava me cobrando muito. Então aquela coisa da cobrança, não, você tem que tentar ter uma rotina como se a vida tivesse normal, de acordar, se arrumar, fazer as coisas, e não funciona. Talvez não funcione para todo mundo isso, para alguns sim. E eu vi que para mim não funcionava, então eu comecei a respeitar os meus limites. Sim, fundamental, né? Tem dias que rende pra caramba, eu estou produzindo, estou com vários projetos que eu estou dando andamento em casa, mas tem dias que o negócio não rende, não vai, e eu estou respeitando. Então, mas assim, a gente tenta, na verdade, lidar da melhor forma possível, né? Acho que todo mundo está nesse barco aí de sobreviver a tudo isso, né? Você está em São Paulo ou você está em Santa Catarina, Saulo? Eu estou em São Paulo, estou em São Paulo. Na verdade, eu fico no Rio de Janeiro os períodos que eu estou gravando, né? E eu tenho um apartamento em São Paulo, então quando eu não estou gravando, é onde eu fico, é São Paulo. Beleza. Eu te perguntei porque você é de Chapecó, né? E Santa Catarina agora Isso. está enfrentando uma situação bem complicada, exatamente por conta da pandemia. Por isso que eu te perguntei para saber como é que é perceber essa situação num momento tão delicado para sua terra natal. Assim. Mas você está em São Paulo. A minha família inteira está lá, estou em contato direto com eles e assustados, né? Porque até então lá estava muito tranquilo, né? Agora começou a aumentar os casos, enfim. Torcer para isso passar logo. Querido, fui pesquisar para essa nossa conversa e aí me surpreendi muito, Saulo, com a tua história, porque você começou como artista plástico. Exatamente. Com 12 anos, o que um guri de 12 anos tem vontade de expressar por meio da arte, Saulo? Conta pra gente. Cara, eu costumo até brincar que eu fui escolhido pela arte, não fui eu que escolhi, não. Na verdade, começou muito antes. Eu comecei a pintar, desenhar muito mais cedo e tive a sorte de... A casa dos meus pais era frequentada por artistas plásticos e tal, e que viram que a criança desenhava bem, gostava de pintar e tal, e começaram a levar material para mim. Então, eu comecei a pintar com 2 anos de idade. E aí, com 11, 13 anos, eu comecei a vender as minhas obras. Eu ainda nem entendia direito o que estava rolando, mas foi quando eu comecei a vender, inclusive para fora do país. Então, foi uma descoberta legal. Assim, na adolescência, já estava ganhando meu dinheirinho. E o que te inspirava? Você tinha vontade
de fazer seus desenhos, de pintar, em que circunstância? Porque é muito curioso, não é muito comum uma criança assim começar, Não né? não é muito comum. E no meu caso, um pouco mais, até porque eu não queria ter outras atividades. Eu sempre soube que eu ia ser ator desde pequenininho. Falava que quando crescesse, eu queria ser ator. Me encantava muito o universo de bastidores, de TV, enfim. Mas nesse período que eu estava no Sul, lá com a família, que era criança, que era totalmente longe da realidade artística para o ator, né? Eu me ocupava muito pintando, só que eu não queria ter outras atividades, então eu não queria comer, não queria ir para a escola, não queria brincar na rua, não queria ver televisão, nada, eu queria só desenhar. E aí meus pais tiveram que pôr um pouco de limite também, então tinha determinado horário que eu podia pintar, desenhar, e o restante do tempo eles escondiam material de pintura, que não resolvia muito, porque aí eu pegava livro de receita da minha mãe, recibo recibo do supermercado dos meus avós e tal, onde tinha papel eu ia desenhando. Nossa, é uma paixão mesmo. E hoje, o que o Saulo produz hoje, o Saulo artista plástico, tem conexão com aquilo que aquele gurizinho lá de 10, 12 anos desenhava, produzia? Eu acredito que sim. Uma das características que eu trago ao longo aí do meu trabalho como artista plástico são as figuras humanas não ter boca. E isso acabou virando uma marca minha, eu uso até hoje isso. Então Seria eu tão trago bom aí, se tanta gente não tivesse boca não mesmo. é? A gente ia deixar de Ia ouvir ser muita bom, né? bobagem. Ia ser muito bom. Então é uma das características que eu trago ainda, e acho que vou carregar sempre, porque acabou virando uma marca minha, isso da falta da boca, que é curioso, às vezes as pessoas estão ali olhando as obras, já aconteceu muito, inclusive em exposições, e a pessoa não se dá conta que não tem a boca. Aí quando alguém comenta, fala que não tem a boca, fala, meu Deus, verdade, não tem a boca. Então, às vezes passa desapercebido. Mas essa ideia foi pensada ou Não. foi uma coisa que surgiu assim, eu não vou botar essa boca aí não, e foi ficando? Não foi pensada, não. Eu poderia até elaborar agora, criar toda uma história em cima, falar, não, é para o telespectador que está vendo a obra ali, o admirador, botar a sua intenção, a sua fala, enfim. Não teve nada disso. Aconteceu. Virou E uma foi ficando. característica e ficou. E hoje, o papel que a arte ocupa na tua vida? Porque assim, você começou muito cedo, como a gente já viu aqui. Você, depois a gente vai falar mais para frente, você foi modelo também, atuou como modelo. E mais recentemente, já na vida adulta, ator. E continua, né? Continua um artista plástico esse tempo todo, esses anos todos. Qual é o papel? Hoje você sente vontade de desenhar é o tempo inteiro, como aquele garotinho lá de trás? Ou em que circunstâncias? Não é mais naquele ritmo Eu acho que a questão da infância, a gente tem uma vontade muito aguçada de que as coisas aconteçam e fazer as coisas. Hoje em dia eu sou um pouco mais tranquilo. Eu acabo produzindo em pequena escala as minhas obras, eu ainda comercializo elas, mas em pequena escala, por conta dos trabalhos como ator, que toma muito meu tempo, né? Então eu tenho que ficar conciliando isso. Mas não é sempre que eu quero, vou tentar pintar agora, às vezes não vai rolar. Tem que estar aquele momento lá de inspiração, aí o negócio vai. E como é que foi você dar o passo para começar a atuar como modelo, Saulo? O que te levou para essa carreira? Então, eu fiz um processo um pouco inverso do que talvez seria o normal, que o modelo depois vira ator, né? Eu já era ator, eu comecei como ator profissionalmente aos 15 anos. E eu só fui fazer trabalhos como modelo aos 18. Então, foi um pouquinho ao contrário. Sim. Nunca pensei em ser modelo, nunca foi um sonho de carreira, nada. Mas eu saí de casa, saí do Sul aos 18 anos. E com 18 anos eu queria realizar o sonho, eu queria ir atrás da minha carreira de ator. E eu não queria contar com grana de família. Então eu queria batalhar aquele meu sonho sozinho. E aí começou a pintar os trabalhos como modelo e eu vi como uma oportunidade de ganhar dinheiro para eu poder bancar os meus cursos, né?
Então, agradeço até muito isso. Os trabalhos como modelo me possibilitaram estudar para me tornar um ator. Então, eu acho que foi mais uma necessidade, como surgiu a oportunidade e tal, foi rolando. Agora, houve um tempo em que a carreira de modelo, né, tinha muito glamour, tinha muito apelo, né? Hoje em dia eu acho que a molecada está preferindo ser youtuber, ser tiktoker, ser outra coisa, né? Mudou um pouco. Mas houve um tempo, sim, que todo mundo queria, muita gente queria, pelo menos, ser modelo, né? Tanto meninos quanto meninas. E aí você que teve essa experiência, eu quero te fazer uma pergunta. O que essa carreira tem de melhor e de pior? Cara, pelo menos a experiência que eu tive, tinha muito isso da moda, de que todo mundo queria ser modelo, todo mundo tinha realmente esse sonho. E eu ia lá fazer meus trabalhos como modelo quietinho, porque eu tinha medo de repente, chegar em algum lugar para tentar fazer um teste como ator e pô, falar, não, mas é modelo, não é ator. Um preconceito meu, isso não... uma coisa não atrapalha a outra, né? Não teria esse problema, mas eu tinha esse receio. Mas não é só teu, não. A gente vai falar disso mais pra frente. Não é só um preconceito teu, na verdade. Né? Na verdade tem. Então eu fazia os trabalhos e não comentava muito. Esse período que eu ainda fazia esses trabalhos era a época que ainda em São Paulo tinha os outdoors de moda, enfim. Então, às vezes aparecia alguma coisa lá e eu não queria tanto essa visibilidade porque meu caminho era outro. Mas a importância, para mim, teve uma importância muito grande. Eu acho até que, como ator, ajudou muito por questão da postura, disciplina. O modelo tem uma disciplina muito grande. Era uma coisa que eu até gostaria de manter, a questão de cuidados. Eu sou totalmente desligado. Tipo, não passo creme, essas coisas eu acabo esquecendo. Espero que a minha dermatologista não esteja aí. A gente manda para ela depois. Mas o modelo tem uma disciplina muito certa, assim, e é cobrado muito. Eu lembro que eu era muito cobrado com tudo. Então, para mim, isso foi muito bom. Me ajudou até a amadurecer muito. E aí acabou influenciando para o trabalho como ator também, né? A gente ter essa disciplina, ter esse cuidado maior. Isso foi o melhor da profissão. Isso foi o melhor. E o pior? Eu acho que a parte pior é isso da cobrança. Era uma coisa que eu passava, às vezes, um sofrimento que eu falava, meu Deus, por que eu estou passando por isso se não é meu desejo ser modelo, eu não quero seguir como carreira. E tinha uma cobrança muito grande de corpo, de tudo, cabelo, aparência, né, contava muito. E às vezes você se sentia assim meio um cabide mesmo, sabe? Você ia fazer teste de roupa e tal, e o pessoal nem prestava atenção em você, não estava nem aí, porque era o cabide ali que precisava para botar a roupa, para ficar legal para o desfile ou para a foto, enfim. Então, é a parte que eu não curti muito. Mas E faz aí, parte também. bom, foi parte da tua trajetória, do teu caminho, né, do teu Sim, sim. desenvolvimento. Você estreou na TV em 2008, na Record, não foi isso? Isso. Mutantes era a novela. Qual era teu personagem? Lembra aí pra galera. Eu era um vampiro. Era um vampiro. Para E mim aí, foi uma experiência incrível, assim. Era uma participação que não foi tão grande, mas para mim foi muito mágico, porque eu cheguei, foi meu primeiro trabalho na televisão, eu não era contratado da emissora, eu estava fazendo um trabalho por obra, mas eu cheguei numa novela que tinha muito efeito especial, né? Então eu cheguei, olhava o povo no guindaste voando, fazendo cena de efeito especial e tal, e para mim aquilo foi muito mágico. Foi a confirmação, eu já sabia, já vinha de uma trajetória de teatro e tal, mas ali foi a confirmação falei, é esse o caminho, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero para minha vida. e a novela fez muito sucesso nessa aula. A novela do Thiago Santiago na Record, 2008, gente. Depois teve uma Sim, sequência, né? Enfim, foi uma trajetória de muito sucesso, muita audiência.
Até hoje tem fã-clube ativo nas redes sociais, é impressionante a Tem popularidade mesmo. da novela. Verdade. Agora, aí tem a ver com aquilo que a gente começou a falar, mas não aprofundou muito, de propósito. Porque é muito comum que quem venha da carreira de modelo, ao chegar na TV e tal, sofra resistência dos colegas. Né? Lá vem esse modelo, esse cara não tem talento, virou ator e tal. Você, em algum momento, você já disse, eu, na verdade, comecei como ator e depois fui ser modelo. Mas a gente sabe que o rótulo de modelo, de certa forma, fica estampado, né, nas pessoas. Ainda mais que a gente está falando de pessoas que são muito bonitas, então todo mundo associa isso, uma coisa a outra, e acaba estigmatizando. Você, em algum momento, sentiu esse receiozinho, essa implicância dos colegas? Sim, senti, sim, claro. Realmente é muito comum isso. Eu vim disso de primeiro ser ator para depois fazer trabalho como modelo, mas também é natural que eu cheguei para fazer um trabalho como ator e as pessoas não conheciam a minha história. Então, normal que tenha esse julgamento. Eu já tinha feito algumas novelas no SBT, fiz uma participação em Tempos Modernos na Globo, e aí fui contratado da Record aí como ator fixo, né, contratado, não mais por obra. E eu cheguei para fazer um personagem, fui contratado, me convidaram para um personagem que seria menor, e mudaram meu personagem para um personagem maior que foi em Escrava Mãe, que inclusive vai, acho, começar a reprisar o mês que vem agora, na Record. Eu fiz o Charles de Alencastro, que era um abolicionista, era um mocinho, era um cara que ele circulava, ele foi um dos personagens centrais da novela, ele circulava por todos os núcleos e além do trabalho social dele, a luta em ajudar os escravos, em combater, né, a escravidão, tinha o lado divertido do personagem, porque todas as solteiras da novela, dos núcleos, elas se apaixonavam por ele. Então tinha os conflitos ali e tal. E eu senti isso. Tinha um incômodo, tinha um comentário de que, não, modelo, não vai dar conta. E porque o meu personagem chegava depois, ele chegava da Inglaterra e tal. Então o elenco já estava todo entrosado, gravando, e eu cheguei depois. Então teve um pouco de resistência, mas assim, eu tentei lidar da melhor forma possível. Acontecia às vezes de eu chegar no camarim, chegar nos lugares e o pessoal tá falando e parar de falar. Então era um clima bem, bem difícil. Mas foi uma novela que eu amei fazer, foi um personagem que eu tenho um carinho muito grande. E eu acho que a resposta vem. Eu me dediquei ali para fazer aquele personagem e acho que quando a gente tem um clima que de repente não é o que a gente espera, a gente se esforça um pouco mais. Então tem o lado bom disso. Você fica E aí mordido, né? Ah, é? é, Então vocês vão ver só. e aí a resposta veio, cara. A novela concorreu a vários prêmios, mas eu fui o único ator que ganhou prêmio com essa novela, com o meu personagem. E eu falei, então tá ali a resposta. Não é um modelo que veio aqui fazer um personagem e tal, por ser bonitinho ou qualquer outra característica que pudessem colocar, enfim. Não, eu estava ali porque eu era um ator, que eu tinha potencial para fazer aquele personagem e eu fiz da forma que eu consegui fazer melhor. E aí eu recebi um prêmio com esse personagem. Então, para mim foi a resposta. Eu falei, valeu, não precisei fazer nada, não precisei discutir ou me impor ou de repente chegar para falar por que estão agindo assim e tal, criar algum clima, não precisei. Fiquei na minha e acho que mostrei serviço. Então acabou valendo. Foi uma experiência bem, bem legal, bem interessante. Ó, fãs estão comentando aqui, a Cal Barelli dizendo, bonitinho, Saulo, para de graça. Você é lindo, ela continua. Obrigado. E aí, tem exatamente a ver com essa questão a minha próxima pergunta. Porque quando a gente fala de beleza, fala de televisão, é muito comum que atores e atrizes tenham muito receio de acabar ficando condenados a um único tipo de papel. Né? No caso dos homens, é o galã, né?
as mulheres à mocinha, porque a beleza acaba sendo associada sempre a Sim. esse tipo de personagem. Você tem esse receio? O que você pensa com relação a essa questão? Porque de fato é algo que precisa avançar ainda, né? Na escalação dos elencos. Né? Já tive muito essa preocupação, mas graças a Deus eu sempre fiz personagens muito diferentes um do outro. Na Record mesmo, que os últimos trabalhos que eu fiz foram lá. Depois de fazer o Charles, que aí foi o mocinho, eu fui fazer, na sequência, a novela ainda estava no ar, eu já estava gravando o Rico e Lázaro. E eu fui fazer o Osiel, que era um personagem frágil, medroso, tímido, que era o oposto do outro, do Charles. E para fazer o Osiel foi interessante porque eu abri mão até disso, não vou dizer nem da vaidade, mas enfim, teve uma mudança muito grande para fazer esse personagem. Eu recebi o convite, fui conversar com o diretor e a gente começou a bolar como seria o visual desse personagem. Inicialmente ele até ia raspar a cabeça, que eu achei o máximo. Falei, nossa, super topo, vamos fazer isso logo e tal. Aí a Record não deixou, falou, não, tem que manter cabelo. Mas como ele era muito frágil, eu estava vindo com um personagem que tinha uma personalidade forte, eu conversei com o diretor, falei assim, o que você acha se eu emagrecer para fazer esse personagem? Ele falou, Saulo, se você emagrecer, fantástico, se não, tudo bem, que você vai dar conta igual, mas se emagrecer, realmente fica interessante, porque o personagem é medroso, é frágil e tal, eu acho que teria mais a ver. Aí eu me propus a emagrecer uns 10 quilos para fazer esse personagem, porque eu estava forte do personagem anterior, mas eu me empolguei, eu emagreci 14 quilos. Me dá essa Então, receita aí, Saulo. foi Eu tô uma precisando de um mudança... personagem desse depois dessa quarentena, eu tô querendo um personagem desse. Cara, foi uma mudança radical, porque aí escureceram meu cabelo, manteram comprido, mas na altura da orelha, assim. E antes eu tava com um cabelão grande e eu totalmente magro. Eu te juro, eu olhava no espelho e eu não me reconhecia. Mas para mim foi fantástico. E aí eu fiz um personagem que era muito medroso e tal, ele acabou indo pro lado cômico da novela, ele virou alívio cômico da novela. Então eu fui pro humor, que foi uma experiência muito legal. Depois eu fiz um vilão na sequência, que foi o Hananias, da minissérie Nia. Então, graças a Deus, eu sempre fui escalado para fazer personagens muito diferentes um do outro. Então, hoje em dia eu não tenho mais muito essa preocupação de ficar rotulado com um tipo de personagem. Acho que Porque a sua devido a trajetória já isso, está mostrando. eu acho que eu já passei dessa fase, mas no começo eu tinha medo de repente fazer só o personagem bonitinho, me chamavam muito para fazer personagem rico, esse tipo de coisa, então eu ficava meio assim, falando, será que não vão me colocar para fazer trabalhos diferentes e tal, mas já não é uma preocupação, não. Foi rolando e foi sendo legal. Para mim é muito legal isso. Quanto mais diferente um personagem do outro, o desafio é maior, né? E pro ator isso Motiva, é né? fantástico. Motiva o ator, né? Ó, mandar um beijo aqui. Primeiro pedir para você mandar um beijo para Ana Clara, que está pedindo para você mandar um beijo para ela. Beijão, Ana Clara. E agora a gente vai mandar um beijo para Fá Morena, querida apresentadora da Rede TV. Beijão, querida. Que está aqui assistindo, dizendo Grande que o papo está beijo. gostoso. Fá tá sempre me Compartilhou. acompanhando em tudo. É uma querida. Beijo, Fá. Vamos bater papo aqui um dia desse também, viu, Fá? Vou te mandar direct. Tem live aqui até... Enquanto essa vida não voltar para os eixos, eu vou seguir fazendo live. Mas tá ótimo. Eu tenho acompanhado as suas lives aí, muito bom. Muito conteúdo bom. Pois é, a gente está assim, se empenhando e tem muita gente bacana, tem muita história bacana para contar. Mas eu quero ouvir as tuas ainda. E aí falamos de personagens, falamos dessa fase que você acha que você já não está mais tão atrelado a um único tipo de papel. Mas quero saber do teu desejo, do teu tesão. Que tipo de papel você tem muita vontade de fazer? Assim, você vê, por exemplo, e fala, isso aí eu acho que se eu fizesse ia ser bacana pra caramba. Olha, na verdade é uma pergunta que até ela é difícil, é a mesma coisa que quando pergunta assim, qual personagem você fez que você gosta mais?
gosta de todos, né? Eu acho que não existe personagem pequeno. Eu acho que a gente consegue dar vida para aquele personagem e modificar, às vezes, até. Já aconteceu isso comigo, de às vezes ser um personagem pequeno e você coloca tanto sentimento nele e o personagem vai crescendo. As pessoas notam isso, né? Então, os mais variados personagens aí eu fico super feliz de fazer. Curioso, assim, eu estou assistindo muito filme esse período de quarentena, um pouco mais do que o normal, né? E eu estou tentando lembrar que eu sou péssimo de nome, mas eu estou tentando lembrar um filme espanhol que eu assisti, que era uma comédia romântica e tal, mas que me chamou a atenção. Eu até comentei, quando assisti, comentei com alguns amigos, eu falei, eu me vi fazendo aquele personagem. Falei, pô, gostaria de fazer um personagem tipo aquele. Eu acho que é o nome do filme, Eu Te Quero Imbecil, alguma coisa assim. É um nome com imbecil. Ah, sim, eu vi esse filme, é maravilhoso. É muito bonitinho, né? Te Amo, Imbécil, não é uma coisa assim? Isso, Te Amo, Imbecil. Isso. Eu achei um filme fantástico e eu me vi fazendo aquele personagem. Falei, que bacana quando você vê um filme bem produzido, você fala, nossa, gostaria de fazer um personagem com aquela característica, aquela história. Eu achei bem legal. Que é um cara que ele tem baixa estima, ele é todo cheio de complexo. É um loser, né? Ele é um loser, ele dá uma virada ali. E a história é super legal. Mas assim, o exemplo que me ocorreu foi esse, um personagem bacaninha que eu gostei. Super recomendo pra galera, está no Netflix. E eu fiquei super encantado pela atriz que faz também Ela é fantástica. Né? Não vou dar spoiler aqui, mas enfim, a amiga dele. Maravilhosa, que mulher incrível, né? É um filme muito gostoso. Eu coloquei assim meio com receio e falei, vou pôr. E me surpreendeu, foi um filme bem legal. Os filmes espanhóis, aqueles que começam a falar de cinema no meio do papo, mas tem muito filme espanhol muito bom na Netflix. Tem um que é o aniversário, o Cumple da Abuela, que é o aniversário da avó. São 2 filmes. Vou procurar. Muito divertido também, é muito divertido. E são bem realizados, assim, não são mega produções, mas são corretos. E assim, é um outro tipo de humor, é outro registro. Eu acho bem gostoso a gente olhar para isso. Tem uma pegada diferente, né? Eu tenho gostado muito de ver filme espanhol. Tem o outro, Árvore de Sangue, também, que eu vi, que eu gostei muito. Dicas para vocês, hein? Vocês que estão vendo aí, anotem essas dicas. Ó, Te Amo, Imbecil é o nome, estão perguntando. Te Amo, Imbecil. Te Amo, Imbecil. Ótimo, e eu sugeri um que é Cumple da Abuela, que é aniversário da vovó, e tem 2 partes, tem a continuação 5 anos depois. Procurem lá. Agora, Saulo... Vou para ver hoje esse. Depois você me manda direct se você gostar. Se achar uma porcaria, nem fala que eu vou ficar com vergonha. Mas é bom, é bom. Agora, olha só, nos últimos tempos, você começou a aparecer na imprensa, sobretudo, com um noticiário que quem gosta do teu trabalho, das pessoas que te amam, que te admiram, ficaram muito preocupadas, que é por conta de um problema sério de saúde, né? Queria que você falasse disso, da ceratocone. Primeiro explica para a galera o que é isso, Saulo, para todo mundo entender, porque hoje, por exemplo, quando eu divulguei que a gente bateria esse papo, eu recebi algumas mensagens de pessoas que também convivem com a ceratocone e buscam informação e tal, enfim, eu acho importante explicar para a galera de que se trata. Na verdade, assim, é uma doença que ela era pouco falada, né? Muita gente nunca tinha ouvido falar a respeito, não conhecia. Ceratocone, ela é uma deformação na córnea. Explicando a grosso modo, a córnea normal, vista de lado, ela é redondinha. Quem tem ceratocone tem uma ponta, que é o cone, por isso o nome. E isso faz com que a gente não enxergue direito. Mas é uma doença que ela é bem complicada. Tem gente que considera ela como uma doença rara. Eu não classificaria assim porque eu tenho visto tantos casos, né? E assim, na verdade, tem uma disparidade muito grande de informações a respeito dela. Porque se você pesquisar ali os principais veículos de informação, Conitec, Federação dos Oftalmologistas, enfim, cada um tem uma informação diferente. Tem um site que diz que 1 a cada 2.000 pessoas tem a doença, outro fala que 1 a cada 20.000 pessoas. Então, infelizmente, não tem uma pesquisa, não sabem a quantidade, enfim, é bem complicado.
Eu convivo com ceratocone há 20 anos, mais de 20 anos. Eu fui diagnosticado com 13 anos de idade. Meus pais, ambos têm essa doença, meu irmão também, outras pessoas da minha família. Eu li E em algum lugar aqui para conversar contigo que é uma doença hereditária, né? sim, sim. Por coincidência, pai e mãe têm o mesmo problema, então não tinha como eu escapar, né? Mas às vezes pula uma geração também. Uhum. Eu fui diagnosticado muito cedo, tive essa sorte de ser diagnosticado cedo, porque como meus pais já tinham um problema, então eles ficavam acompanhando, né? Então eu, desde novinho, ia sempre em oftalmologista e fazia exames, enfim. Eu convivi com a doença escondendo, o tempo inteiro escondendo isso. Tanto que assim, até no trabalho ninguém sabia de nada. Eu criava toda uma rotina louca para eu conseguir trabalhar sem que ninguém percebesse. Então eu chegava muito mais cedo do que o horário, via o set como estava montado, onde estava posicionado câmeras, como era o cenário, quantos passos eu poderia dar para cada lado, enfim. Porque na hora do gravando acendiam aquelas luzes e tal, eu não ia enxergar nada. Então às vezes iam falar, vira para a câmera 4. Eu não ia saber onde estava a câmera 4. Então, era um trabalho imenso ter que, além de decorar o texto, de me preparar para o personagem, eu ter que estudar todo o cenário, o espaço e como eu iria me virar na hora da gravação, porque eu tinha receio, eu não queria que ninguém soubesse, eu não queria que, de repente, o ceratocone fosse visto como um empecilho, falasse, não, vai ter dificuldade para gravar, não vamos chamar. Bobeira, assim, sempre tirei de letra, ninguém percebia. Então eu sou muito de fazer acontecer o negócio. Qual é o caminho? Tem isso, tem que enfrentar isso, vamos lá e faz e pronto. Nos últimos anos eu tive uma perda muito grande de visão, eu cheguei a 5% de visão em cada olho. Nossa. Foi bem assustador, assim. Primeiro eu estava com 30% e assim passou poucos meses, 6 meses, eu fui para 5%. Então teve uma acelerada da doença. É uma doença que tende a estabilizar com 35 anos. E eu completo 35 depois de amanhã. Opa! Então tô na torcida aí para estabilizar, mas já tá legal. E aí, realmente teve isso dos noticiários e tal, de falarem a respeito. Muita gente ficou preocupada, muita gente ficou assustada. Teve alguns veículos fazendo um sensacionalismo muito grande, ator está ficando cego e tal, então realmente assusta. Eu recebi o diagnóstico de 3 oftalmologistas que a única saída para mim era fazer o transplante de córneas. Então, que eu teria que fazer, entrar na fila do transplante, tudo aquilo. E, inicialmente, eu pensei em fazer e não tornar público, continuar. Falei, ninguém soube até agora, manter assim que é mais tranquilo. Eu sou muito reservado, não sou aquele artista que fica saindo em site de fofoca e coisa. Tipo, minha vida é Não é muito isso. tranquila. E isso até vale até dizer, porque assim, quem te segue, eu te sigo há muito tempo, e mesmo no teu Instagram, mesmo nas tuas redes sociais, a gente vê que você é um cara super na tua, né? Você posta lá uma fotinho e tal, de vez em quando não é aquele cara que tá overposting e tal, Não, não. e quando Eu me chega para policio falar, às porque vezes até para postar mais, porque eu fico ali é, curtindo dos outros e acabo esquecendo. Então eu sou pois muito é. tranquilo em relação a isso, sou muito na minha e seria muito mais fácil encarar isso sem tornar público. Aí o que acontece? Eu quis me informar a respeito. Meu pai já é transplantado, mas transplantou há 32 anos atrás, a medicina era outra e tal, então comecei a pesquisar. Eu tenho que fazer o transplante, vou atrás, vou pesquisar e quero conversar com pessoas que já fizeram. Aí eu soube que tinham alguns grupos de pessoas de WhatsApp, grupos de pessoas com ceratocone, que trocavam informação e tal. Eu entrei num grupo sem ninguém saber que era eu que estava lá. Já não estou mais, mas porque eu queria trocar uma ideia, queria saber, entender melhor como era tudo isso. E, cara, eu comecei a ver tanta história
situações tão complicadas de pessoas que estão em lugares que não têm acesso a tratamento, a lente de contato, que é uma das principais formas de correção, é super cara, não tem tratamento disponível pelo SUS, histórias assim. Eu comecei a ficar muito tocado com aquilo. Para você ter ideia, tinha um caso que me lembrei agora, mas enfim, são várias histórias, mas que o pai pediu demissão do trabalho para receber acerto para poder pagar uma consulta para a filha. Então, tipo, eu comecei a ficar muito envolvido com aquilo e eu falei, pô, eu tenho um alcance por conta do meu trabalho, a imprensa, a mídia e tal, e não é justo eu passar por isso, que eu vou conseguir tratar, que eu vou conseguir fazer um tratamento aí da melhor forma possível, e tanta gente que não consegue, que não tem voz e que não tem, às vezes, nem acesso à informação. Eu falei, não é justo, eu tendo acesso a tudo isso, tendo acesso à imprensa, mídia e tal, e eu fazer o meu tratamento quieto e ninguém saber e tá tudo certo. Eu não ia conseguir dormir à noite. Então eu comecei a pensar, falei, eu vou tornar isso público. O que vai acontecer? Vão me expor, mas beleza, por um bem maior, então vamos lá. Mas não foi fácil, foi bem... Para alguém que é discreto, que é tranquilão, tá exposto desse jeito, eu me senti muito... chorei muito quando eu comecei a ver matérias, aí eu passei a não ver mais, falei, não quero mais ver, mas eu me senti muito invadido. Eu lembro do Tom, por isso que eu falei quando eu fiz a pergunta, que as pessoas ficaram preocupadas e tal. Eu sou uma dessas pessoas que quando eu comecei a ver essas reportagens, eu fiquei assim, não estou acreditando, né? Porque você não acredita, enfim. A gente é muito preparado para a saúde, né, Saulo? Estou falando do ponto de vista da mentalidade. A gente tem uma dificuldade imensa para lidar com doença. Com morte, então, nem se fala. Semana passada, eu perdi uma amiga por conta da Covid-19, super jovem, e foi um baque. Querido, foi um baque enorme. E isso o tempo inteiro, sempre que acontece uma situação como essa, eu fico pensando como a gente tem a dificuldade de lidar com os obstáculos que estão na nossa vida, né? É claro que a gente olha e tem gente que parece que tem muitos mais obstáculos, e de fato tem para superar. E quando eu vi essa notícia sobre você, eu falei assim, meu Deus, o cara é jovem, o cara tem uma carreira pela frente. Que difícil isso, assim. Realmente assustou muito as pessoas, porque aí entrou até o rótulo do que a gente falou antes, galã está ficando cego, galã não pode trabalhar mais. Então, aí começou até uma preocupação, eu falei, pronto, não vão mais me escalar para novela, para comercial, para nada, porque eu não estou enxergando, porque eu estou perdendo a visão. Mas as pessoas entram, às vezes, numa sede de vender a matéria, de chamar atenção para aquilo, e não se dão conta do que está por trás. Então, eu estava ali enfrentando uma doença que tinha se agravado realmente, de fato, eu estava com 5% de visão, eu estava buscando tratamento, eu estava tendo que lidar com sensacionalismo, mas afeta a minha família também. Então, vou te dar um exemplo. A minha avó não acompanha site de fofoca, mas aí uma amiga dela da academia viu que o neto dela estava ficando cego, ligou para ela, seu neto está ficando cego. Minha avó ligou chorando. Então, realmente afeta, vira um dominó, assim, uma bola de neve, né? Afeta muita gente. Mas foi válido. Com isso, eu consegui chamar atenção para a doença. Eu optei por escolher veículos que eu considero sérios para dar entrevista, para falar a respeito disso. Domingo Espetacular, a revista Marie Claire e tal. E, cara, eu acho que quando a gente começa a fazer, quando a gente faz coisas boas, voltam, né? Eu comecei comecei a ajudar o pessoal do Ceratocone com abaixo-assinado para que a doença seja reconhecida como deficiência visual. Ela sendo reconhecida, as pessoas vão ter direito a um tratamento pelo SUS, né? Inclusive, eu tinha uma audiência marcada em Brasília, no Senado, em questão disso, do reconhecimento do ceratocone, e estava com passagem tudo e tive que cancelar por conta da pandemia. Então, eu espero terminar logo
as coisas voltarem ao normal para a gente remarcar essa audiência que ficou em aberto, para tentar conseguir isso, que a doença seja reconhecida. Mas o mais fantástico, aí eu abri o coração, dando entrevistas e tal, e um oftalmologista de Belo Horizonte viu uma entrevista minha numa revista e entrou em contato. Na época, entrou em contato com a minha assessora e eu estava com aquele turbulhão de coisas acontecendo. Eu falei para ela, agradece, mas não quero ir para BH agora, não, sabe? E depois falando com outros, com um oftalmologista de Curitiba, que é conhecido de amigos e da família e tal, ele indicou, falou, Saulo, tenta um oftalmologista lá de Belo Horizonte e tal, que é esse aqui o nome. E aí eu falei, peraí, de Belo Horizonte, pedi para minha assessora, falei, me encaminha aqueles e-mails que você recebeu, que eu quero dar uma olhada. Era o mesmo, cara. Nossa. Era o mesmo oftalmologista, eu fui para lá, ele conseguiu desenvolver uma lente de contato para mim, que chama lente escleral. Ela não encosta na córnea, é uma lente super confortável, e ele conseguiu corrigir a minha visão. Eu estava com 5% de visão, e eu estou enxergando agora, eu não precisei do transplante, eu saí da fila do transplante, não vou precisar operar. Então, foi uma reviravolta. E talvez, aí você para pensar, talvez se eu não tivesse tornado público, eu estaria lá na fila do transplante, ia fazer o transplante, ia me submeter a uma cirurgia que não ia necessariamente precisar, né? Agora, só para a galera entender, quando eu divulguei essa nossa live, eu até coloquei lá, mas essa história tem final feliz e o Saulo vai contar para gente. Tem. Então, você está usando a lente que ele desenvolveu, e aí recuperou. Você tinha 5% de visão antes, e agora você está enxergando numa boa. Agora eu estou enxergando super bem. Era também para eu ter voltado para BH para uma outra consulta e ele ia conseguir adaptar um pouquinho mais de grau para essa lente, então ia ter uma melhora ainda maior. Mas aí adiamos por conta da pandemia. Mas assim, já estou enxergando super bem, estou tendo uma qualidade de vida que eu não tinha antes, né? Então eu estou super agradecido, super feliz. Mas estou louco para voltar a gravar, porque agora eu não vou precisar estudar cenário, né? Agora vai ter vai uma ser vida mais fácil, né? vai ser mais fácil, né? Ô, Saulo, me fala uma coisa. Como a gente estava dizendo, as pessoas, em geral, elas não têm... nunca estão preparadas para lidar com esse tipo de adversidade, né? E às vezes, quando vem um desafio desse, muita gente se desespera, muita gente se deprime, muita gente perde a fé. O que você fez para que isso não acontecesse contigo? Olha, no primeiro, não vou mentir, no primeiro momento eu fiquei bem desesperado mesmo, porque por mais que a medicina esteja muito evoluída, a gente fica preocupado, né? Tem riscos, né? Então, de início eu fiquei muito assustado, muito preocupado, mas aí entra aquela questão que eu estava te falando, eu sou muito prático. Eu falei, eu tenho que enfrentar isso, eu tenho que fazer, qual é o caminho, o que eu preciso? Então, vamos lá. Na verdade, eu encaro isso em todos os aspectos da minha vida. Eu sou muito prático de resolver as coisas e é curioso que, às vezes, tem pessoas que têm função para resolver tal coisa e, às vezes, eu nem espero. Eu vou lá, eu e faço, porque, para mim, é muito mais fácil eu ir lá e fazer do que eu explicar como que tem que ser feito e tal. Então, eu acho que entrou a praticidade. Mas eu também sempre tive muita fé. Então... Eu confiei, eu não, apesar de assustado e tal, eu não achei que fosse ficar cego, nada. Então, acho que tudo isso contribui muito. A gente tem que ter fé, tem que acreditar, mas também tem que ir atrás, tem que fazer acontecer. Não dá para ficar só esperando, né, que a coisa se resolva, enfim. Você é um cara religioso, Saulo? Religião, não. Eu tenho muita fé, acredito muito em Deus, acredito muito na natureza, na força, né, divina, mas não sou de religião, não. Acho que minha a gente religião é é da Deus. mesma turma. A gente é da mesma turma. É, Olha só o que eu te falei, olha. O Longo, eu acho que é isso. Está dizendo aqui, tive diagnóstico de ceratocone há 5 anos. Quadro estável até agora, mas quando fiquei sabendo, deu muita insegurança e medo. É aquilo que a gente estava dizendo, né?
É natural que esse primeiro momento seja assim. O que você pode dizer para o nosso amigo que está aí? Assim, eu recebo, eu acabei vestindo a camiseta do Ceratocone, né? Então, todo mundo me procura para conversar sobre isso. E eu recebo muitas mensagens de gente que acabou de receber o diagnóstico. E às vezes, pessoas já adultas e tal, que estão recebendo agora e realmente se apavoram porque não é uma doença comentada, né? Não tem tanta informação a respeito. Basicamente, o que eu posso dizer, quem tem ceratocone tem que acompanhar o máximo possível. E aí entra a questão de que muita gente não consegue, né? Não tem acesso a oftalmologista. Já sei de histórias da pessoa ficar meses na fila para conseguir uma consulta, aí conseguiu a consulta, pedem os exames. Aí fica meses na fila para o exame. Quando volta para a consulta, para o retorno, tem uma fila imensa, chega para o retorno, o exame já não tem validade. Então, é muito triste, é muito, muito desgastante tudo isso. Sinceramente, o que tiver ao meu alcance para que isso melhore, para que as pessoas tenham acesso tanto à informação como ao tratamento, eu vou estar batalhando aí, vou estar botando a cara a tapa para isso. Mas, assim, basicamente isso, ter fé, acompanhar, cuidar muito, não coçar os olhos, tem várias questões. Mas, na verdade, assim, a visão é uma coisa muito delicada, né? Os olhos são muito delicados, então a gente não pode tratar isso de forma banal, né? Tem que realmente procurar um acompanhamento, né? Receber o diagnóstico, não se desespere, não é o fim do mundo, a gente consegue lidar com a doença. Eu mesmo, antes do tratamento, sou a prova viva disso, de que eu continuei trabalhando, eu me esforcei, tinha um trabalho muito maior para conseguir a minha rotina. Não podia dirigir, não enxergava placa de carro, nem para chamar carro de aplicativo, nada. Então, tipo, realmente o dia a dia é muito difícil para quem tem o ceratocone. Você não enxerga. Aí entra até a parte engraçada, eu conto para os seguidores sempre situações engraçadas, de cumprimentar manequim de loja, de... Manequim! Fala, boa tarde, tudo bem? A pessoa não responde, não é a pessoa. Mas... No Tinder também deve ser difícil, hein, Saulo? Como? No Tinder também deve ser difícil. Tinder? Tinder é aplicativo de namoro. Eu não tenho, não sei. Mas deve ser, tudo fica difícil. Não, eu vi que ele não sabe mesmo, né? Porque eu falei Tinder, ele ficou assim, Tinder. Tô brincando contigo. Eu sou bem lerdo para rede social, essas coisas, eu sou bem por fora. Mas fica uma rotina bem complicada para quem tem a doença. Então, na verdade é isso, tentar... Uma coisa que eu indico muito são esses grupos, pesquisa no Instagram, ceratocone, tem vários IGs de ceratocone, esses IGs têm grupos de WhatsApp, as pessoas se ajudam muito, trocam informação, um dá apoio para o outro, indicam médico, indicam lugar que tem consulta gratuita e tal. Então, realmente é uma forma, é uma família ali, eles te acolhem super bem e é uma dica que eu acho que é bem importante, é isso. É uma rede de apoio, buscar uma rede de apoio, né? Tem aqui a Luana, está dizendo, vi no seu Instagram sobre ceratocone, mostrei para minha amiga, filhinha dela de apenas 5 aninhos, foi diagnosticada há 2 anos. Então, Luana, dá essas dicas para sua amiga. Bem novinha, ó. O Longo está falando, verdade, só dá para saber a placa do Uber quando ele para na sua frente. Diz eu mandava mensagem para o Uber falando assim, quando chegar aí, me avisa porque eu não enxergo. Mas é uma questão realmente... É uma questão realmente de acessibilidade, né? Inclusive, o aplicativo precisa buscar soluções para isso, né? Independente de ceratocone ou não, tem uma parcela grande de pessoas com deficiência visual em algum nível, em algum grau, e elas precisam ser contempladas também. Agora, eu queria te falar uma coisa. Estava aqui te ouvindo e queria te dizer assim, que formidável essa tua atitude, viu, Saulo? Por mais que tenha sido difícil lá atrás, essa exposição, a coisa do sensacionalismo, mas você pensar a quantidade de pessoas que você pode ter ajudado só por dar um pouco de
jogar um pouco de luz em cima de uma questão que, como você disse, ninguém conhecia direito e que ainda há tantas dúvidas, né? Tantas assim incertezas. Então, assim, hoje em dia a gente fala muito, sobretudo aqui na internet, né, da importância de que criadores de conteúdo, artistas e mesmo empresas se posicionem, né? E acho que você fez isso, Às vezes a gente não entende quando fala assim, se posicionar, todo mundo pensa, é para falar de política, para criticar o governante A, o governante B. Isso que você fez é se posicionar. Você fez política também, você chamou a atenção, você usou uma dificuldade sua para jogar luz para dificuldade que, na verdade, a gente nem sabe de quantas milhares de pessoas nesse país tão grande. Eu acho isso um exemplo muito bacana de posicionamento, de conduta. Que bom que você teve essa ideia e essa força de seguir em frente. Muito obrigado, Murilo. Eu penso assim que a gente tem propósitos na nossa vida. Deus dá propósitos para a nossa vida. E aí eu passei a pensar que talvez um deles na minha vida seja esse, do ceratocone, de conseguir de alguma forma melhorar essa questão para quem sofre diariamente aí com esse problema. Com certeza você ajuda muito. Querido, quero fazer mais uma pergunta para você antes da gente terminar a nossa live aqui. Já vou agradecer a todo mundo que acompanhou esse papo. Qual vai ser a primeira coisa que você vai querer fazer quando isso tudo passar e a vida voltar para os eixos? Eu tô morrendo de saudade da minha família, né? Cara, voltando as coisas ao normal, eu quero ir para lá, quero abraçar todo mundo, ficar com todo mundo, a família. Eu tenho um vozinho que é super velhinho, então quero curtir ele. Depois vou voltar a trabalhar, eu tô louco para voltar a gravar, como eu falei, agora enxergando, para mim vai ser tudo novidade, né? Mas eu acho que, em primeiro lugar, isso de encontrar a família, ficar perto das pessoas mais próximas, para poder ter contato físico, abraçar, né, que a gente sente falta, e voltar a trabalhar. Acho que as duas coisas. Vou fazer um acréscimo aqui. Já tem algum projeto, algum convite, alguma coisa engatilhada? Na verdade, assim, a gente não tem ainda nenhuma previsão de quando volta, né? Tá tudo parado. Talvez, do que eu tenho acompanhado, seja o último segmento a voltar, né? Porque novela é muito contato físico, né? Então, não sei ainda como vai ser isso. Eu ainda fico feliz que está reprisando uma novela atrás da outra, as que eu fiz, então continuo no ar. Aí, para mim, isso é muito bom. Sem dúvida. Fala assim o pessoal não esquece de mim, brincando. Mas não tem ainda uma programação. Eu tenho outros projetos que eu estou montando. Eu estou escrevendo 2 livros. Voltei a estudar música, cantar, né? Voltei a fazer aula de canto. E aí estou com um projeto musical que ia ser esse ano, acho que agora vai para o ano que vem. Os livros também vão para o ano que vem, estou finalizando. Então a gente vai se ocupando, mas voltar ainda não sei como que vai ser. Se você me falasse antes da música, eu ia pedir para você cantar pro pessoal aqui. Não sei se você quer, não sei se dá tempo ainda. Vamos deixar para a próxima? Deixa para uma próxima. Eu volto para... Tá certo. Querido, olha, muito obrigado por esse papo. Tomara que isso tudo passe logo para você ir lá abraçar seu avôzinho, sua família toda. E feliz aniversário depois de amanhã. Tudo de bom, mais saúde, obrigado. mais sorte para você, viu? Muito obrigado pelo convite. Adorei estar aqui com vocês. Obrigado a todos que participaram, que assistiram a gente. Pô, cara, você é uma cara muito legal. Fiquei muito feliz. Que bom que agora deu certo. Depois de tempo, né? Sim. E quando tudo passar, se você estiver no Rio gravando, aí eu te convido de novo, sei lá, no meu estúdio pra gente bater um papo pra falar só de projeto. Aí você canta pra gente. Perfeito, então vai ser lá. Combinado. Perfeito. Valeu, querido. Beijo grande a todos aí. Beijo, gente. Obrigado.